É uma alegria, um privilégio e uma responsabilidade estar aqui. Eu louvo muito a Deus por essa oportunidade, agradeço ao pastor Marcelo. E antes da gente começar, eu gostaria de orar. Vamos orar. Eterno, nós glorificamos o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito nesses dias, Pai. Onde nós temos visto com os nossos olhos carnais o quanto a iniquidade tem aumentado neste mundo, mas também temos visto, Senhor, o quanto o Senhor tem se manifestado no meio do Teu povo. Nós glorificamos o Teu nome, exaltamos o Teu nome por essa nova geração que o Senhor está levantando. Nós glorificamos o Teu nome porque a Tua palavra tem sido pregada, porque a Tua palavra tem sido vivida, Senhor. E o Senhor está fazendo coisas maravilhosas em meio do Teu povo, Senhor Deus. Nós Te glorificamos por isso. Senhor Deus e Pai, eu Te peço que o Senhor coloque no meu coração aquilo que eu consiga, Pai, transferir para a Tua igreja, aquilo que o Senhor já colocou no meu coração. Que, como disse João Batista, Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça, Senhor meu Deus. E que tudo aquilo que o Senhor planejou realizar em nossas vidas nessa noite, seja realizado pelo poder e pelo nome de nosso Senhor Jesus. Pai querido e santo, nós repreendemos toda a manifestação maligna, tudo aquilo que vem para deturpar, para tirar a nossa atenção da Tua palavra, está repreendido em nome de Jesus. E Senhor, nós glorificamos o Teu nome, porque o Senhor é um Deus que se importa conosco. Que o Senhor me capacite, que o Senhor não deixe que eu fale nada da minha carne, Pai, que eu fale tão somente do Teu Espírito. No nome de nosso Senhor Yeshua, Teu Filho, nosso Messias, é que nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Amém, queridos. Vocês estão felizes? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, deixa eu falar um pouquinho. Eu não dei um título para essa mensagem, e ela vai ficar sem título mesmo. Deus me deu o título, eu vou deixar assim mesmo. Bom, no pôr do sol, de sexta-feira passada, até o pôr do sol da próxima sexta, existe uma festa chamada Festa de Sukkot, em hebraico, ou Festa dos Tabernáculos, ou Festa das Tendas. Já ouviram falar? Sim, Festa dos Tabernáculos é mais conhecida no nosso meio. Ela está mencionada lá em Levítico 23, versículo 33, e também repete em Deuteronômio 16, versículo 3 a 15. A festa dos tabernáculos, diz o Senhor, deve ser celebrada durante 7 dias, depois que tiverem recolhido o fruto da eira e do lagar. E aí o Senhor fala para alegrar-se nessas festas, vocês com seus filhos, seus empregados e as viúvas e os órfãos que vivem entre vocês. E o que essa festa nos traz à lembrança? Porque Deus permitiu, ou porque Deus orientou o povo judeu a celebrar ano a ano a festa dos tabernáculos. É para que eles lembrassem dos 40 anos no deserto, desde que Deus os tirou do Egito, 40 anos no deserto, que eles viveram em tendas. Então, nesse período, nesses 7 dias, eles se lembrarem do período em que eles viveram no deserto em tendas. E como a essência dessa festa é lembrar da bondade, da misericórdia e do grande amor de Deus por eles. Apesar de estarem todos esses anos, 40 anos, no meio do deserto, o Senhor colocou uma nuvem durante o dia para que eles fossem protegidos do sol escaldante do deserto. Colocou uma coluna de fogo durante a noite para que eles não sofressem tanto frio, porque no deserto, como vocês sabem, de dia é muito quente, extremamente quente, e à noite é extremamente gelado. Deus fez brotar água da rocha. Deus deu um maná a cada dia. O maná não dava para guardar, porque se guardasse estragava. Cada dia a sua porção. Isso é fidelidade de Deus. Esse é o amor de Deus. Essa é a bondade de Deus. E por isso que Deus disse a esse povo que eles se lembrassem
anualmente de tudo aquilo que passaram pelo deserto, desde a saída do Egito, né, debaixo da mão poderosa de Deus, até a chegada a Canaã. É um trecho de aproximadamente 800 quilômetros, que daria para fazer tranquilamente em 40 dias, até menos. Mas levaram 40 anos. Vocês conhecem a história, né? E por que levou 40 anos? E olha só, durante esses 40 anos, está lá em Deuteronômio 8, versículo 4. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram e os seus pés não ficaram inchados. Amor, bondade, fidelidade de Deus. Deus mostrou àquele povo a sua bondade, sua misericórdia, sua longanimidade e seu extremo amor cuidadoso. A gente sabe a história de tudo que houve, né, nesses 40 anos e por que, né, ficaram tanto tempo no deserto. E nós vamos fazer uma analogia com a nossa vida atual, né, o quanto essa palavra tem a ver conosco hoje. E, claro, se a gente for levantar aqui e fazer um estudo de todos os pecados que foram cometidos nesses 40 anos, são muitos, daria para ficar um dia inteiro aqui falando disso. Então, eu peguei apenas um trecho, mas eu citei alguns dos erros que esse povo cometeu naquela época. Esse trecho está em Números 14. Em Números 13, vocês vão ver que Moisés manda os 12 espias. Lembram disso? Manda os 12 espias para espiar a terra. E os 12, depois de 40 dias espiando a terra, pesquisando sobre a terra e tal, eles voltaram com os seus relatórios. E aí, quando eles apresentaram o relatório, alguns falaram, a terra realmente emana leite e mel, a terra é maravilhosa, mas tem gigantes. Os filhos de Anak e outros mais eram homens gigantes, eles são experimentados em guerras, eles vão nos massacrar. E nós somos aos olhos deles como gafanhotos, assim nós também nos vemos, e assim eles com certeza nos verão, como gafanhotos. E aí, em Números 14, a partir do versículo 2, relata um pouco disso, diz assim: todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, porque aí estes 10 inflaram toda a congregação, colocando medo sobre eles, e rapidamente eles esqueceram a promessa, com exceção de Josué e Calebe. E eles falaram isso aqui: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada, e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Diante de tudo isso, o Senhor vem em sua nuvem de glória e diz a Moisés: até quando esse povo me provocará? Até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Deus já tinha aberto o Mar Vermelho, solidificou o leito do mar para que eles passassem com os pés chutos, afogou todo o exército de Faraó no mesmo mar que eles passaram em segurança. Deus já havia feito tantas maravilhas. Sem contar as 10 pragas no Egito, como eles saíram de lá carregados de ouro, porque os egípcios começaram a dar as riquezas para aquele povo. Apesar de tudo isso, o coração deles ainda estava temeroso e sem enxergar, sem conhecer a grandeza do Deus de Israel. Moisés diz então: perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, como também tens perdoado este povo, desde a terra do Egito até aqui. O Senhor respondeu: conforme você me pediu, eu perdoei. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor,
nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Por 10 vezes esse povo havia provocado a ira do Senhor. Por causa disso, nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. A única exceção foi Josué e Calebe, porque foram os únicos 2 espias que voltaram e dizendo: não olhem para os gigantes, o nosso Deus está conosco e nós os derrotaremos. De 12, 2 viram segundo a visão que Deus havia dado. Os outros simplesmente olharam as dificuldades. O que nós aprendemos nesse texto também é: sim, Deus perdoa os nossos pecados, Deus perdoa as nossas iniquidades. Mas, em algumas vezes, Ele não vai nos livrar da consequência dos pecados que cometemos. Eles haviam saído do Egito, sim, mas o Egito ainda estava muito vivo dentro deles. Dentre vários pecados que eles cometeram, está o pecado da incredulidade, o pecado da murmuração, da desobediência, da irreverência e da idolatria. Guardem bem isso. Muitas vezes, nós sabemos quem é o Deus que nós servimos. Sabemos que Ele é um Deus que se manifesta no meio do seu povo. Sabemos que Ele quer realizar em nós e através de nós grandes coisas. Mas lá no fundo, não cremos. Isso é incredulidade. Vivemos nossa vida muitas vezes igual aos que estão lá fora. Isso é incredulidade. Houve vezes que eu falei com empresários, crentes, que me falaram assim: mas se eu for levar a minha empresa, registrar todos os funcionários, se eu for pagar todos os impostos, eu não sobrevivo. Bom, a pergunta para você é: quem é o Deus a quem você serve? Porque o nosso Deus é um Deus justo. E quando Ele fala, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Ele estabeleceu uma ordem, uma prioridade nas coisas. Não adianta você vir aqui e entregar a sua oferta se você está roubando o fisco. Não adianta você vir aqui apresentar a sua oferta se lá fora você está fazendo coisas erradas na sua empresa. E você sabe que está fazendo. Mas a incredulidade não te leva a consertar as coisas, porque você tem a mesma mentalidade do mundo. Ah, não, se eu andar certinho, eu não vou sobreviver. Isso é o que o mundo fala lá fora. Mas Deus nos chamou para andarmos certos. Não para andarmos como os outros andam lá fora. Por isso, muitos estão vivendo como os outros vivem lá fora. Murmuração. Você já imaginou se Deus tirasse da sua vida tudo aquilo que você reclama? Ah, meu Deus, meu trabalho, não sei o que, não gosto. Puf, no outro dia você está desempregado. Ah, meu Deus, a minha esposa. Puf, no outro dia você está viúvo. Ah, meu Deus, a minha igreja, que não sei o quê, puf, no outro dia não tem mais igreja. Já pensou quanto a gente murmura? Essa semana que passou, eu acho que Deus deu um puxãozinho na minha orelha. Sabe aquele calorão que estava? O nosso apartamento pega o sol da tarde. Então é um sol para mim e outro para a Silvia lá. Só. Né? E eu fiquei, meu Deus, que calor, meu Deus do céu, né? Que calor, a gente fica falando e reclamando de certa forma. Mas quando está frio, o Senhor me fez me lembrar o seguinte: no inverno, quando estava muito frio, você não queria que fosse quente? Por que a gente reclama?
Vamos usar isso de uma outra maneira. Porque reclamar não vai adiantar, pelo contrário. Quanto mais você disser que está calor, mais o teu cérebro acha que você quer que esteja calor e a sensação que você vai sentir com calor vai ser maior ainda. Então, reclamar só aumenta o problema. Aquela história, aquilo que você foca, expande. Você põe uma luneta para ver uma formiga, um bichinho desse tamanho e fica grande. Tudo que você focar vai expandir. Se a gente começar a focar nas coisas que nós não queremos e começarmos a murmurar e murmurar, aquilo vai tomar uma proporção gigantesca. Daqui a pouco você não consegue mais ver a grandeza de Deus, porque aquele problema ficou maior do que tudo na sua mente. Desobediência. Nós temos que andar em obediência à palavra do Senhor. Se é assim, eu tenho que pagar o preço para andar nessa obediência. Irreverência. Lá em Levítico 10:1, tem aquela história de Nadab e Abiú, os filhos de Arão, que a palavra diz que eles apresentaram um fogo estranho. Segundo alguns estudiosos, eles dizem que possivelmente Nadab e Abiú estavam bêbados e foram servir ao Senhor nessa condição. Por isso eles foram mortos. Isso é uma irreverência. Mas a gente vê irreverência muitas vezes na nossa vida, nas pequenas coisas. Se você vem para esse lugar para adorar ao Senhor e você chega atrasado, eu vou livrar o pastor Marcelo, que ele não me pediu para falar isso, tá bom? Sei de mim mesmo, ou do Espírito de Deus. Se você vem reverenciar o nome do Senhor aqui, e você chega atrasado, não porque houve um motivo, às vezes há um motivo, claro, a gente entende isso. Mas eu costumo, quando eu chego aqui, como hoje, faltando 15 para 6, eu já acho que eu estou atrasado, porque eu gosto de chegar 5:30. E nem posso dizer que é culpa da minha esposa, que ela estava arrumada bem antes de mim hoje, né? Normalmente ela está bem antes de mim arrumada. Mas eu cheguei 15 para 6, mas eu gosto de chegar antes. Por quê? Porque é uma reverência. Não quer dizer que você tem que chegar aqui meia hora antes, mas que você chegue alguns minutos antes. Isso mostra reverência ao Senhor. Isso mostra o quanto Deus é importante para você e o quanto estar aqui para louvar o nome dEle, isso é importante para você. É claro, Deus não habita, como o professor Marcelo falou também outro dia, Deus não habita em templos construídos por mãos de homens. Depois que Ele destruiu o templo, ou que Ele permitiu que o templo fosse destruído no ano 70 por Roma, Ele mostrou claramente o quê? Que Ele não ia mais habitar em templos construídos por homens. Ele habita em mim e habita em você. Mas nesse lugar nós nos reunimos para glorificar o nome dEle. Então precisamos ter reverência também nisso, mas não é só nisso. A reverência vai também no meu caminhar com Jesus no dia a dia. No meu dia, a partir que eu saio daqui amanhã, no meu dia, como eu trato meus clientes, como eu trato os funcionários, como eu trato as pessoas lá fora, isso também mostra reverência a Deus. Porque as pessoas foram criadas por Deus. Eu tenho que ter reverência a isso. Eu não posso maltratar um bichinho. Por quê? Porque ele é uma criação de Deus. Isso também mostra reverência ao Senhor. E o cuidado também, lá em Êxodo 32, fala sobre o bezerro de ouro. É engraçado, né? Porque quando Moisés subiu a montanha, o povo achou que ele estava demorando demais. Resolveram que eles queriam ter um Deus. Porque no Egito tinham vários deuses. Aí pressionaram Arão, sob pressão, sem saber o que fazer, tragam ouro de que vocês têm. Jogou lá, construiu um bezerro de ouro. E o engraçado é quando Moisés vem, e ele vai indagar a Arão por aquilo, e ainda mais um detalhe, Arão fala ainda assim para eles, este é o Deus, um bezerro de ouro, o Deus que os tirou da terra do Egito. Eu acho que Arão tentou fazer assim uma imagem de Deus. Porque ele usou esse termo. Ele sabia que quem tirou eles do Egito foi o Deus eterno. E quando Moisés vem então
e fala para Arão o que fizestes, ele falou o quê? Porque quando a gente comete um pecado, a gente sempre quer dar uma desculpa. E muitas vezes nós damos essa desculpa para Deus, né? O que Arão falou? Eu não fiz nada, eu só joguei o ouro aí e saiu esse bezerro. Como se o bezerro saísse por passe de mágica. Eu joguei ouro lá, saiu esse bezerro, eu não tenho culpa. E é muitas vezes o que a gente faz com Deus. Né? A gente muitas vezes, perdão, queridos, usar esse termo, mas às vezes a gente é tão cara de pau que a gente acha que a gente vai convencer a Deus de que o que nós fizemos estava errado, mas tem uma justificativa por detrás. Nós fazemos como Arão, não sei, Senhor, eu coloquei e saiu isso. E tem uma palavrinha que está levando muita gente para o caminho errado, que é não tem nada a ver. Não, isso aí não tem nada a ver. Queridos, cuidado com a questão da idolatria, porque isso é muito sutil. Nós não devemos idolatrar ninguém. Nem o seu cargo, nem o seu ministério, nem o seu pastor, nem o grupo de levitas que está aqui, nem a orquestra. Nós não devemos idolatrar ninguém. Às vezes tem uma pessoa que você tem muita afinidade e você... tem pessoas que têm uma tendência a idolatrar. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele é Deus único e excelso. Cuidado com essas coisas. Festividades de fim de ano estão chegando aí. Cuidado com a idolatria inserida nisso. Eu não vou entrar muito nesse detalhe. Paulo, quando escreveu a Timóteo, na sua segunda carta, por volta do ano 64 depois de Cristo, ele disse assim: e veja se isso não é o que está acontecendo hoje em dia. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento. Estou lendo na linguagem de hoje. Mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Em algumas versões diz para dar atenção às fábulas. É isso que está acontecendo hoje. É isso que está acontecendo hoje. Por isso a gente vê tanta gente na superficialidade. Porque qualquer um que ele vai ouvir no YouTube fala qualquer bobagem, ele acredita naquilo e vai seguir aquele cara. E a coisa mais fácil que tem é manipular as massas. E o que tem acontecido hoje em dia? Vejam, no YouTube tem vários. O cara promete que você vai ter isso, que você vai ter aquilo, promete um monte de coisa para você, um monte de bens. Não que Deus não queira nos fazer prosperar, a palavra diz que o Senhor se agrada com a prosperidade dos seus filhos, mas você não tem que botar seu coração nisso. E tem muitas pessoas que estão buscando isso. Eles não estão buscando ao Senhor Jesus, eles estão buscando aquilo que elas podem obter através de Jesus. Como na época de Jesus, tinham dois tipos de pessoas que seguiam a Jesus. A multidão e os discípulos. A multidão seguia Jesus por aquilo que queria obter dele. Os discípulos seguiam a Jesus porque o amavam e queriam saber mais sobre o reino dos céus. Assim é hoje em dia. Muitas pessoas estão buscando aquilo que podem obter. Então eu quero tal coisa, eu venho aqui e eu consigo o que eu quero. Ótimo, daqui a pouco eu vou numa outra igreja porque lá estão prometendo que não sei o quê. Aí eu vou lá e consigo aquilo que eu quero. Mas não buscam com a mesma convicção a presença de Deus para transformar suas vidas. Nós temos que buscar a presença de Deus, que a palavra diz o quê? Quando você busca o reino de Deus, a presença dEle, viver aquilo que Ele tem para nós, todas as coisas nos são acrescentadas. Não vai te faltar nada. Porque Deus é fiel. Ele foi fiel com o povo no deserto, Ele é o mesmo. Ele não mudou. Em Gálatas,
2, do 19b até o 20, diz, Paulo fala, antes um pouquinho, Paulo também diz isso em quase todas as suas cartas, que, e eu traduzi aqui nas minhas palavras, quando nós éramos do mundo, antes de conhecer a Jesus, nós éramos escravos, sim ou não? Sim ou não? Éramos escravos do quê? Do mundo, certo? Das coisas do mundo. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, as pessoas falam, agora eu sou livre. Claro, somos livres. Mas para quê? Nós continuamos escravos, só que agora escravos de Jesus. Isso significa que eu não sou livre. Você é livre das garras de Satanás, mas você não é livre para satisfazer as vontades e desejos da sua e da minha natureza humana, mas sim para fazer a vontade daquele que nos comprou com seu sangue. Jesus nos comprou por um preço alto, o preço do seu próprio sangue. Então ele resgatou você, ele comprou você do mundo. Você veio, aceitou Jesus, você é uma nova criatura nele, você foi comprada pelo sangue dele, você não pertence mais a você. Você pertence àquele que te comprou. Quem é que te comprou? Jesus, então você pertence a Ele. Então não são mais os meus desejos e as minhas vontades que são prioridade na minha vida, mas sim os desejos e as prioridades do Deus que me comprou. Você não é de você, você pertence a Ele. Ele pagou o preço por sua vida. E para quê? Para que você viva a vida que Ele tem para mim e para você. E quando a gente vive nessa dimensão, tudo nesta vida aqui fica mais leve. Porque o Senhor Jesus fala que o fardo dele é leve. Se você está com ansiedade, está sobre opressão, pesado, com um monte de coisa na sua cabeça, você precisa largar esse fardo e pegar o fardo de Jesus que é leve. Você precisa entender que você foi comprado por um preço de sangue, não para viver a vida que você deseja viver, mas para viver a vida que Deus deseja que você viva. Paulo diz, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo, que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ou seja, ele está dizendo, eu não sou quem vive mais, mas é Jesus, é o Mestre, é o Messias que vive em mim. Em Romanos 8:5 diz, porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana, de acordo com a sua carne, de acordo com a sua natureza humana, têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Se você viver controlado pela sua natureza humana, a sua mente vai ser controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus, têm a sua mente controlada pelo Espírito. A pergunta é, queremos ter a nossa mente controlada pelas nossas próprias emoções, ou queremos ter as nossas mentes controladas pelo Espírito de Deus? Pensa aí o que você deseja. Quem você quer que controle a sua vida? A sua própria natureza humana, sua carne? Ou você quer que seja o Espírito Santo de Deus que controle a sua vida? As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana, diz Paulo, em Romanos 8, versículo 6. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e paz. É isso que Deus quer para nós. Termos a mente controlada pelo Espírito de Deus e não a mente controlada por medo. Não a mente controlada pelas coisas do mundo. E qual é a minha parte nisso? Seguindo aqui, 7. Por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana
se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não pode obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. 9. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Tem uma proposição aqui. Seguindo o versículo. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Ele. É uma palavra dura, mas é uma palavra para reflexão nesta noite. Quem está dominando a nossa mente? Qual é a minha parte nisso? Onde eu estou colocando a minha mente, os meus olhos, o meu coração, a minha atenção está indo para onde? Se você fica horas assistindo coisas que não deve, no YouTube, na televisão, sei lá onde, nas séries de Netflix, do que você está alimentando a sua mente e o seu coração? Se você fala palavras que não edificam ninguém, são palavras que destroem, são palavras malditas sobre você mesmo, sobre o seu trabalho, sobre o seu casamento, o que você está plantando? Você está deixando que a natureza humana tome conta de você ou você está sendo dominado pelo Espírito de Deus? Porque aqui está o segredo. Se a gente fica murmurando, reclamando de tudo o tempo todo, do que nós estamos nos alimentando? Estamos colocando o quê? Alimentando mais a nossa carne ou o nosso espírito? Quantas vezes a gente gasta muito mais tempo nas redes sociais do que lendo a palavra de Deus? Porque é mais divertido as redes sociais? Sim, é mais divertido. Mas o que isso está trazendo de benefício para você? Eu ia citar algo que o Stanley... o Stanley fala isso, eu lembrei. Eu falo citar algo que o Stanley fala e eu esqueci, ia ficar chato. O Stanley sempre fala que as redes sociais vão servir para mostrar a Deus que não era questão da falta de tempo. Era mais ou menos isso, não entendo as palavras dele. A gente não vai ter desculpa de dizer para Deus naquele dia: Senhor, eu não tinha tempo para ler a tua palavra. Pois é, mas quanto tempo você ficou lá no Facebook? Então as redes sociais vão servir para isso. Para a gente, quando estivermos diante de Deus, que desculpa nós vamos dar para Ele? Senhor, se você fizer uma análise de quanto tempo você gasta nas redes sociais e quanto tempo você gasta na Bíblia, você já tem uma referência de como as coisas estão ao contrário aí na sua vida. E eu estou falando isso para mim também, porque dizer que não é gostoso ficar lá vendo e postando coisas e olhando, sim, claro que é. Se não fosse, ninguém tinha. Né? E muitas vezes a pessoa lê a Bíblia, como eu já ouvi, o Mário começa a ler a Bíblia, mas eu sinto sono. Porque às vezes também deixa para ler a Bíblia lá às 10h30 da noite, quando já está cansado. Claro que vai ter sono. Mas, queridos, eu não estou aqui para julgar você, de forma alguma. Isso fala comigo também. A gente tem que se atentar para isso, porque é dia a dia. Um dia, poxa, hoje eu consegui, legal, estou bem. No outro dia é outra luta. É dia a dia. E se você tem coisa mais séria que está te prendendo, talvez um pecado que está te segurando, que está te puxando para o abismo, e você não consegue vencer isso sozinho, peça ajuda. Aqui na igreja fala ali com a pastora Fabíola, o pastor Alexandre, faz assim, pastora Fabíola. Esse casal abençoado aqui tem um ministério chamado Tiago 5,16. Se você está com algum problema que você não consegue sozinho, vem falar com eles. Vai ter alguém, ou eles, ou alguém da equipe deles que vai caminhar com você, te ajudar a sair dessa situação. Mas precisa sair. Não dá para brincar com aquilo que vale uma eternidade.
A nossa vida aqui vai passar. Nós vamos ficar daqui 100 anos, não tem ninguém aqui. Mas muito antes disso, por tudo aquilo que a gente está vendo, nós estamos vivendo os últimos dias. O arrebatamento está na iminência de acontecer. Você não pode continuar com a sua vida assim. Você tem que mudar. Você tem que assumir um compromisso com Deus e dizer, Senhor, me ajuda. Às vezes, claro, nós não temos força, nós somos fracos em nós mesmos. Mas o Senhor falou que a força vem através do Espírito Santo dele em nós. Mas se mesmo assim, com essa força dada pelo Espírito, você percebe que você precisa de ajuda, porque às vezes você precisa confessar algo, você precisa falar algo, precisa que alguém ore com você, porque às vezes você não tem nem força para estar orando mais. Procure aqui a pastora Fabíola e o pastor Alexandre, procure esse ministério. A igreja tem esse ministério para abençoar a sua vida. Mesmo você que está em casa, se estiver assim, venha aqui e procure eles. Deus quer transformar a sua vida. Deus não quer que você viva do jeito que você tem vivido até agora. Ele quer vida nova, Ele quer transformar você. Ele quer usar você. Ele quer se mover através de você. Mas para isso você precisa estar linkado com Ele. Você precisa ser um com Ele. Você precisa estar em unidade com o Senhor. Os dias já são difíceis. Imagina alguém que está andando apartado de Deus. Ou que está enganando muitas vezes a si mesmo. Porque não é ouvir da igreja e sair que vai transformar a sua vida, querido. O que vai transformar a sua vida é a sua união com o Senhor Jesus. Aí você vem para a igreja sedento para querer mais, para agradecer o nome dEle, para louvar o nome dEle, não só para fazer um número. Deus quer nos usar nesses últimos dias. Vocês viram o que aconteceu aqui. Vocês viram como Deus está levantando esses jovens. Isso não é coisa de homem, isso é coisa de Deus, isso é coisa do Espírito de Deus se movendo esses músicos que de repente falaram, vamos treinar esses jovens, os pastores apoiaram e está aqui o trabalho acontecendo. Para a honra e a glória do nome do Senhor. E pais, tenham a responsabilidade de não deixar que o fato de seus filhos subirem aqui, suba a cabeça deles. Eles não são artistas e não serão. Eles são adoradores do Deus eterno. Não existe nada melhor para um pai e uma mãe de que ver que o seu filho tem o coração, ou a sua filha, o coração cheio da presença de Deus. Deus mostrou o que Ele vai fazer aqui. O que depender de nós, eis-nos aqui, Senhor. Mas você, que sabe que essa palavra está falando com você, procure ajuda. Você não precisa lutar sozinho. Procure ajuda. Aqui tem ajuda para você. Procure ajuda. Para que você saia dessa situação e que você possa ser livre. Não amarrado pelo pecado, mas livre em Jesus para fazer a vontade dEle, para que Ele se estabeleça no teu coração. Como você tem vivido esses dias? Quem você tem alimentado mais, seu espírito ou sua natureza humana? E o que você tem permitido entrar em sua mente? Lembrando que o nosso Deus é um Deus de amor e um Deus fiel. Sempre pronto a nos perdoar, sempre pronto a nos trazer para perto dEle.